Quem escreveu o livro de Provérbios? O livro de Provérbios foi escrito por vários autores. Trata-se de uma compilação de ditados de vários sábios da antiguidade, sendo o rei Salomão o autor de maior destaque do livro. Apesar do rei Salomão ter escrito a maior parte do livro de Provérbios, há contribuições de outros sábios como Agor, capítulo 30, o rei Lemuel de Massa, 31, e o rei Ezequias de Judá, capítulos 25 e 29, que também fez a transcrição e a compilação dos provérbios. O livro de Provérbios foi elaborado entre o reinado do rei Salomão em 970 a.C., até sua compilação pelo rei Ezequias em 686 a.C., num período aproximado de 300 anos. Apesar de diversos autores, o livro de Provérbios é popularmente conhecido como Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios na Bíblia. O livro de Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento. É um dos livros poéticos e sapienciais da Bíblia. Os livros sapienciais têm a finalidade de transmitir sabedoria e conhecimento através da experiência acumulada ao longo da vida. No livro de Provérbios podemos refletir sobre assuntos que tocam diretamente nossas vidas: amizade, trabalho, família, relacionamento, dinheiro, caráter, saúde, dentre outros assuntos. Esses e outros temas são refletidos através da sabedoria divina de Deus. Todos os temas têm como base fundamental a sabedoria e o temor a Deus. A estrutura literária na forma de instrução e ditado faz com que os provérbios sejam de fácil entendimento e aplicáveis no dia a dia. Ao meditarmos neste livro, temos os elementos necessários para buscarmos a sabedoria de Deus, que está acima da sabedoria humana. A busca pela sabedoria de Deus é benéfica, nos dá uma maior intimidade com Ele e nos faz andar segundo o seu propósito. Assim como toda a Bíblia, o livro de Provérbios atravessa séculos, povos, culturas e continua sendo atual e eficaz na edificação do crente. Quem lê este livro e aplica seus ensinamentos é sábio e teme a Deus. De onde veio a sabedoria de Salomão? A Bíblia diz que o rei Salomão era o homem mais sábio de todo o Oriente e tinha consigo mais sabedoria do que todo o conhecimento do Egito. Toda a sabedoria que o rei Salomão adquiriu foi dada por Deus. Depois de um grande sacrifício ofertado pelo rei, Deus apareceu a Salomão dando-lhe a liberdade de pedir qualquer coisa para si. Diante da oportunidade, o rei escolheu por ter sabedoria para governar o seu povo. Deus não só o abençoou com sabedoria, mas lhe deu ainda mais riquezas, bens e honra. A sabedoria que Salomão recebeu de Deus era extraordinária. O rei tinha conhecimento em várias áreas do saber. Ele compôs mais de 3.000 provérbios, a maioria não faz parte do livro de Provérbios, e 1.005 cânticos. Além disso, realizou estudos sobre o cedro do Líbano até o risopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os répteis e os peixes. Salomão construiu jardins e levantou o primeiro templo de Jerusalém, que fora o desejo do seu pai Davi. Além de reunir muitos provérbios, escreveu e patrocinou outros livros e trechos bíblicos como o livro de Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Salmo 72 e Salmo 127. Provérbio 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisistes a minha repreensão, também de minha parte eu me rierei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevira a vós aperto e angústia. Então clamaram a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscaram, porém não me acharam. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comeram do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho
e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Provérbios capítulo 3. Em Provérbios capítulo 3, temos alguns grandes tópicos que são abordados: a importância da benignidade e da fidelidade, humildade e submissão a Deus, reiteração sobre a importância da sabedoria, a importância de fazer o bem ao próximo, a certeza de que o caminho de Deus é o melhor caminho. Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier.
6 Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Provérbios capítulo 4. A supremacia da sabedoria. Em Provérbios 4, o sábio nos dá um conselho valiosíssimo: adquire a sabedoria. De acordo com ele, a sabedoria é indispensável para uma vida feliz, plena e equilibrada. Ele nos apresenta a sabedoria como a maneira certa de utilizar o conhecimento adquirido. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5. Pureza sexual.
Em Provérbios 5, o sábio nos aconselha a não se aproximar da mulher prostituta, tanto a profissional, garota de programa, quanto a fornicária, solteira que mantém relações sexuais, quanto da adúltera, casada que trai o marido. Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Provérbios capítulo 6. Neste capítulo de Provérbios 6, podemos observar algumas advertências sobre áreas importantes da vida, e elas servem para nos guiar sobre o que fazer e o que não fazer, seja em relação a nós mesmos ou aos outros. A passagem começa com uma advertência em relação ao fato de se tornar fiador de outra pessoa, que, segundo o sábio, o ideal é que não o façamos, pois há muitos perigos e pode nos trazer danos. Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e sê sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como um homem amado. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo máquina mal, anda semeando contendas.
Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe, atos perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará; quando te deitares, te guardará; quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil, e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injure o ladrão, quando furta para saciar-se, tendo fome, e se for achado pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e entesoura contigo os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo. Para te guardarem da mulher alheia, da adúltera, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera e que seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas, e astuta de coração. Ela é turbulenta e obstinada, não param em casa os seus pés. Ora está ela pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Pegou-o dele, pois, e o beijou, e com semblante impudíco lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente, e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na mão, só lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele a segue logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Porque ela muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de Seol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte.
Provérbios capítulo 8. Neste capítulo de Provérbios 8, veremos um dos mais poderosos e mais sábios provérbios da Bíblia, e ele nos auxilia no entendimento da importância da sabedoria. Podemos observar que a sabedoria clama e convida ao aprendizado, e ao grande desejo de Deus é fazer de nós um povo sábio e inteligente. Provérbios capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e não faz o entendimento soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes, os meus lábios se abrem para a equidade. Porque a minha boca profere a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai antes a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e possuo o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e a minha renda melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, dotando de bens permanentes os que me amam, e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, e sede sábios, e não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios capítulo 9. O tesouro da sabedoria. No contexto histórico, reside o contraste definitivo entre loucura e sabedoria, e cada uma delas oferece um banquete para a vida e outro para a morte. Portanto, entre essas duas seções há uma parte que fala das consequências da vida de sabedoria versus a de insensatez. Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já emolou as suas vítimas, misturou o seu vinho.
e preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor, traz afronta sobre si, e o que censura ao ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas ao escarnecedor, para que não te odeie, repreende ao sábio, e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais sábio, ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti mesmo serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher tola é alvoroçadora, é insensata, e não conhece o pudor. Senta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, chamando aos que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Seol. Provérbios capítulo 10. Provérbios 10 contém uma coleção de frases curtas e concisas sobre vários tópicos relacionados à sabedoria, moralidade e retidão. O capítulo é caracterizado por um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o ímpio. Provérbios 10 começa afirmando que um filho sábio traz alegria a seu pai, enquanto um filho tolo traz tristeza. Continua descrevendo os benefícios da sabedoria e os perigos da tolice, enfatizando a importância de fazer escolhas sábias e evitar a tolice e a maldade. O capítulo contém numerosos provérbios que abordam uma ampla gama de tópicos, como honestidade, diligência, orgulho, generosidade e palavras. Também destaca o contraste entre o justo e o ímpio, sendo o justo descrito como fonte de vida e o ímpio como fonte de morte e destruição. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos caem sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato paurador cairá. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o insensato paurador cairá. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Os sábios entesouram o conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a ruína dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio, para o pecado. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que espalha a calúnia é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece,
e ele não a faz seguir de dor alguma. E um divertimento para o insensato praticar a iniquidade, mas a conduta sábia é o prazer do homem entendido. O que o ímpio teme, isso virá sobre ele, mas aos justos se lhes concederá o seu desejo. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamentos eternos. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas é destruição para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, porém a boca dos ímpios fala perversidades. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe.